Olá, caros alunos, sou a professora Suzy Cordeiro e esta é a nossa última aula de políticas educacionais e organização da educação básica. Então, consiste no tópico 2 da unidade 5 do nosso livro, que fala sobre a BNCC, por isso o título BNCC em Foco, da Educação Infantil à Reforma do Ensino Médio. E para falar então sobre esse assunto, que ainda está em construção e implementação, eu trouxe aqui uma professora que ela tem experiência tanto com as políticas educacionais, seja no ensino, seja na prática, que é a professora Camila Tecla, e vou pedir para que ela se apresentar. Professora Camila Tecla, seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite e, por favor, se apresente aos nossos alunos. Eu que agradeço mais uma vez o convite de poder compartilhar as experiências, com relação às políticas públicas e também no contexto da prática, de como essas políticas de fato estão se efetivando. Bom, como a professora Suzy disse, meu nome é Camila Tecla, eu sou graduada em Pedagogia e História, tenho mestrado em Educação e agora o doutorado, estou em processo de doutoramento na linha de Políticas e Gestão da Educação e especificamente estudando as políticas educacionais no ensino superior. Então vai ser um enorme prazer poder compartilhar essas experiências. Muito bem. Bom, caros alunos, eu espero que vocês aproveitem, porque o conhecimento da professora Camila é riquíssimo, tá? E antes da gente começar então o nosso bate-papo, nós vamos ver então qual é o objetivo dessa aula. Consta lá no seu livro, mas é sempre bom a gente relembrar. Então veja só, nós precisamos entender as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular por meio dos marcos legais, para que possamos conhecê-la como um instrumento de orientação dos currículos da educação básica e considerar a sua relação com a reforma do ensino médio. Até porque a BNCC ela vem como um instrumento norteador dessa reforma do ensino médio que está em processo. E é isso que nós vamos ver então, desde a sua construção até a sua efetivação. Nós vamos ver que tivemos vários marcos legais e também algumas questões polêmicas. E para a gente entender como que isso ocorre na prática, a questão da criação de uma lei, de um documento relacionado à educação, eu trouxe aqui um apoio de um autor que investiga as políticas educacionais e nos ajuda a compreender esse processo de construção das políticas educacionais e tudo mais, que é o Maynardes. Então veja aqui na citação que ele fala que a abordagem do ciclo de políticas traz várias contribuições para a análise de políticas, uma vez que o processo político é entendido como multifacetado e dialético e necessita articular perspectivas micro e macro. O que isso significa? É necessário, quando falamos em políticas, observarmos várias facetas, da onde que veio, a necessidade, quem elaborou essas políticas e por isso que nós precisamos entender o contexto social, econômico em que nós estamos e que a educação está sendo objeto ali de modificação e construção do sujeito. Seria mais ou menos isso, professora Camila? Isso mesmo. O Maynardes, ele trabalha com a perspectiva, com a abordagem do ciclo de políticas elaborado por Ball e Bowie. E é muito interessante essa perspectiva, essa abordagem de análise, por quê? Porque ela traz as relações em que as políticas de fato são elaboradas, como elas emergem da sociedade. Como, por exemplo, quando nós vamos elaborar uma política pública, quando ela vai surgir, ela surge da necessidade da sociedade. Então, observa-se que há necessidade de um atendimento à população, há um grupo que vai se mobilizar para reivindicar, aquela ação que precisa ser implementada. Nós temos aí em seguida a elaboração do texto da política, depois ela vai para processo de análise, para aprovação e depois para a sua aplicação. E o que é interessante nesse processo é entender que todas essas etapas elas não estão isentas de serem influenciadas pela sociedade. Então nós temos vários atores ali que vão influenciar na elaboração dessa política, sejam eles aqueles indivíduos que estão interessados na política pública, seja aqueles indivíduos que são já do campo político. Olha que interessante, isso que a professora Camila está falando foi mencionado lá na unidade 3, quando o advogado Maurílio, que participou da nossa aula, falou como que surgem as políticas, a legislação, na verdade. E ele falou que é exatamente nessa perspectiva. Há essa possibilidade de surgir da sociedade, mas como ele é um advogado e está sempre a serviço do Estado, ele focou mais na criação de leis com relação vertical, a relação vertical, ou seja,
o governo criando as leis. E aqui a professora Camila traz uma nova perspectiva que é interessante também para nós, as duas são interessantes, mas essa perspectiva é de uma questão pedagógica, né? Um olhar pedagógico que nós precisamos ter enquanto professores. E isso também que a professora Camila falou está ilustrado aqui no nosso slide, quando o Boll vai falar então do ciclo de políticas, que também o Maynardes vai falar um pouquinho, né, desmembrar. Nós temos então o contexto de influência, que determina as políticas públicas em um Estado democrático, e então o ideal é que elas surjam da sociedade para a sociedade, que foi exatamente isso que a professora Camila nos salientou. Depois desse contexto de influência, nós temos a produção do texto, né, que é a elaboração de um projeto de lei que seja amplamente discutido e aprovado pelos poderes competentes. E é justamente nesse contexto da produção do texto que acontecem o jogo de interesses, né? Normalmente não aparece, não surge somente um texto, né? E aparecem 2 ou 3 textos, ou até mais, e há uma ampla discussão para saber qual texto de fato será aprovado e utilizado para aquela política. Isso mesmo. Então, esse contexto, né, dessa produção de texto, além dela ser, então, feita como um projeto de lei que vai ser discutido, depois ela passa a ser aplicada, então nós temos a produção da prática e que ela vai ser então implementada, deve ser analisada, avaliada, verificar o que deu certo, o que precisa ser modificado, né, para ver as possibilidades de se tornar uma política pública. Então, ela começa um projeto de lei, é discutida, coloca-se em teste, então daí nós temos os programas, os projetos. Depois que ela é implantada, ela é testada, avaliada, né, ver o que deu certo, o que não deu errado, e aí é que vai se definir se de fato ela vai se tornar uma política pública ou se ela vai continuar como um projeto de um governo, vai ser substituída, mudar a nomenclatura, correto? Exatamente. Se ela se torna uma política pública, ela é amplamente efetivada, e ela tem mais chance de ser utilizada no decorrer das décadas, né, dos vários anos. Agora, se ela é uma política de governo, assim que o governo acaba, o outro governo pode simplesmente encerrar aquela política, né, aquele projeto, e ele não existir mais. Isso. E aí nós retomamos lá nas primeiras unidades, em que a professora Mara vai falar sobre as políticas públicas como o Estado em ação, porque acontece justamente isso, ele foi testado, ele foi aprovado, então vai continuar ali independente do governo que passe por ela. Agora, se ela continua como um projeto, como um plano de governo, quando o governo muda-se também os textos, os projetos e algumas leis também são modificadas de acordo com alguns governos. Com essa discussão, então, de projeto de lei, que nós vamos ver mais a fundo daqui a pouquinho, nós temos também uma questão muito interessante que Boll falou sobre o contexto de influência. Não só Boll vai falar, mas também Maynardes, Evangelista, outros autores de dentro da política que é interessante vocês pesquisarem, vão falar que esse contexto de influência que nós temos atualmente, de onde vai emergir as políticas, no caso as políticas educacionais, está vindo muito dos organismos internacionais. Né? Então não está sendo, o nosso contexto de influência para a criação de políticas não está sendo da população para a população, e sim dos organismos internacionais, que como nós vemos aqui na ilustração, eles veem como uma recomendação dentro de alguns documentos, que na verdade, como nós vimos na aula anterior, é uma imposição a partir de alguns acordos que o Brasil faz devido às suas relações internacionais e seus acordos para investimento. Então nós temos ali, dentro desse contexto de influência, o Banco Mundial trazendo documentos da educação, Unesco, OCDE, que trazem então algumas sugestões que eles vão chamar de políticas educacionais, mas que na verdade nós temos que utilizar, não é mesmo, professora Camila? Isso mesmo. Junto com os investimentos externos, nós também recebemos, né, a obrigação de implantar algumas políticas. Com qual finalidade? Finalidade de melhorar o processo educativo no país. Por quê? Esses organismos, nessa parte eu também concordo, acredito que vocês também vão concordar, que para o país ele crescer, para ele se desenvolver, é preciso focar em melhorar a educação básica.
E se o país não faz isso, ele não vai ter condições de melhorar financeiramente, de se expandir e também de pagar os investimentos que ele está recebendo. Então, um dos compromissos que o Brasil assume ao receber investimento externo é de melhorar a educação do país. Por isso que nós temos essas recomendações que de fato vão se consolidar enquanto políticas educacionais. Exatamente. Então, dando continuidade aqui, bom, nós tivemos então, como nós estamos falando nesta unidade de políticas educacionais na contemporaneidade, nada mais recente do que a nossa atual BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Só que ela teve ali alguns percalços, algumas discussões que vem desde lá de 2009, quando o PISA, nós tivemos o resultado do PISA de 2009, em que nós tivemos um baixo rendimento dos nossos alunos do ensino médio, principalmente em português, em matemática, e a partir daí começou a discutir a necessidade de melhoria da qualidade da educação, sobretudo no ensino médio, e por isso começou a se falar em reforma do ensino médio. E para isso, houve, então, dentro de um Plano Nacional de Educação, que estabelece as metas para a melhoria da qualidade da educação, a Base Nacional Comum Curricular como um instrumento de melhoria dessa qualidade. Mas vamos retomar aqui, então, que depois do PISA, dos resultados do PISA, nós tivemos um discurso da universalização da educação, que é um discurso também atrelado, bem antigo que nós temos, que nós precisamos universalizar, ou seja, deixar, proporcionar que todas as pessoas tenham acesso à educação, desde a educação infantil até o ensino médio, e é uma discussão que vem junto também com a necessidade de erradicação do analfabetismo, não é mesmo, professora Camila? É uma discussão que a gente tem há muito tempo, desde a década de 90 principalmente, há essa intensificação de discussões como acabar com o analfabetismo, proporcionar a universalização da escolarização. Então, é um passo aí que o Brasil, a cada ano, a gente dá um passo sim, mas é muito difícil de vencer. Exatamente, e entra dentro das metas e das recomendações que o Brasil tem recebido para melhorar a sua educação, né? As pesquisas elas têm mostrado que países se desenvolvem melhor e com mais qualidade se a sua população tem um nível de educação mínimo. E o que se acredita ser um mínimo de educação que se tenha? É a educação básica, né? Por isso que ela consta na nossa legislação, né? Consta tanto na Constituição e depois ela vem sendo especificada na LDB. Então é preciso sim que haja erradicação e nisso, né, nessa perspectiva, universalizar, ou seja, fazer com que todos de fato tenham acesso a essa educação. E não simplesmente estar dentro da escola ou da sala de aula, mas aprender, né, ser alfabetizado, ser letrado e ser formado como um cidadão, um sujeito crítico e reflexivo. Exatamente. E para ajudar tudo isso, dar um aporte ao professor, a quem está lá na escola, o governo também precisa, tem a sua parcela de participação. Sim. Então, como que ele vai ajudar nisso? Financiando a educação, e esse foi uma das discussões ali que atrasou, na verdade, o estabelecimento do Plano Nacional de Educação de 2014, que é o atual, e está em vigência até 2024, né? Porque uma das propostas, né, do projeto ali era ampliar a participação do PIB na educação, então passaria a ser de 10%, mas isso, como a professora Camila falou, um texto ele tem várias propostas, não é só um texto, há muitas discussões, então isso causou dentro da comissão que estava participando do PNE 2014-2024, uma grande discussão se de fato poderia e teria condições de o Brasil participar com 10% do PIB. Acabou que no texto nós temos, uma das metas do Plano Nacional de Educação visa a participação de 10% do PIB, né? Porém, logo depois que iniciou a vigência do Plano Nacional de Educação, houve um corte da educação, justamente por essa questão de não dizerem que não havia como participar com esses 10% do PIB, e aí começou a atrasar muitas metas. Uma delas, né, algumas delas, é a meta 1, que visa a universalização das crianças para a educação infantil de 4 e 5 anos, que é a etapa obrigatória, e também para o ensino médio, que deveria também ser universalizado até 2016 e também teve um atraso. Então, não temos todos os adolescentes ainda matriculados no ensino médio, não temos todas as crianças de 4 e 5 anos matriculados na educação infantil, e isso houve implicações de uma pouca participação do governo
no investimento da escola. Por quê? Se eu preciso universalizar, né, o acesso, eu preciso ter o quê, professora Camila? Mais escolas? Mais professores, maior investimento. Nós temos que ter aí prefeituras, municípios empenhados em, de fato, também fazer com que isso aconteça. E daí, quando eu tenho um corte na educação, isso não acontece. Não acontece. E o que acontece nesses casos? Porque o Estado, ele deixa de participar e a gente chama isso de descentralização da responsabilidade do Estado, porque ele não participa com o financiamento que ele precisa, porém há a meta continua ali, é até 2024. Então os municípios, as escolas, né, os estados, né, eles vão ter que dar um jeito de cumprir com essa meta, ainda que o Estado não faça essa participação financeira. E nós vemos aí algo muito interessante nessa sua fala. Aí nós vemos o jogo e a correlação de forças que ocorre na formulação de uma política. Porque se o Plano Nacional de Educação ele foi atrasado, tendo em vista a meta 1, o grupo de influência que estava defendendo os 10% do PIB foi maior do que o grupo de influência que estava querendo que isso não acontecesse. E acabou que o plano foi aprovado. Nós temos uma mudança de governo e o grupo que estava defendendo os 10% não ganha, e quem ganha é o grupo que não estava defendendo. Aí nós temos uma inversão de papéis, o que acaba daí fazendo com que as metas não sejam alcançadas e que de fato haja a terceirização do ensino, como nós estamos assistindo, né? Exatamente. Para vocês entenderem assim, de forma mais exemplificada a terceirização do ensino, nós também temos uma discussão muito grande. Nós estamos falando da educação básica, mas a educação superior ela também sofre as mesmas questões que a educação básica. Então, para exemplificar, nós temos lá as universidades sendo taxadas como abandonadas, não tem a atenção do governo necessário e por que isso acontece? Porque o governo não está, de fato, investindo. Então, muitas questões de dentro da universidade deixam de ser cumpridas. Coisas simples, como, por exemplo, a limpeza de uma universidade, né, porque não tem dinheiro e alguns cortes precisam ser feitos, como, por exemplo, as pessoas que vão fazer a limpeza dessa escola. Então, não há contratação de pessoas, enfim, há uma série de questões. Mas a universidade precisa ser limpa. O que vai fazer? A universidade, que tem um caixa próprio, né, devido à sua independência também que ela tem, né, autonomia, ela pode contratar uma empresa para fazer a limpeza. Aí nós temos uma terceirização. Isso significa terceirizar. Dentro de um setor público, eu faço a contratação de uma empresa privada para atuar ali dentro. E isso acontece com contratação de professores, que eu posso pedir por uma empresa ou fazer outros editais que não estejam dentro das relações públicas para fazer a contratação de pessoas, inclusive de professores, e eu começo a terceirizar. Chega num ponto que tem tanta terceirização dentro de uma empresa ou de uma instituição pública que o governo fala, então para que ter uma universidade pública? Para que ter uma escola pública se tudo está sendo terceirizado? Vamos privatizar. Então isso aí é a brecha da privatização. Isso acontece de forma tão pequena e assim de forma... e nas pequenas coisas mesmo dentro das instituições, que quando nós vemos, nós nos damos conta de que aquilo já está acontecendo há muito tempo. Isso. Por exemplo, dentro das instituições públicas, municipais, de educação básica, terceiriza-se, por exemplo, o corte de grama, terceiriza-se a lavagem dos lençóis, a lavagem das roupas, você terceiriza a internet, né, a equipe de TI que vai fazer a gestão. Então são coisas pequenas, mas que se somadas geram a pergunta: para que ter uma instituição pública se nós já temos várias parcelas dessa instituição terceirizada? Exatamente. Então vejam que as políticas também vão empurrando a gente para essas questões de âmbito privado, a terceirização, privatização, tudo mais. Mas ainda nós temos as recomendações internacionais, que precisam de melhoria da qualidade da educação e tudo mais, e por isso nós temos a BNCC. Depois de todo esse caminho percorrido aí pelo estabelecimento das metas, o Plano Nacional de Educação em vigência, nós tivemos então, dentro das estratégias para a melhoria da qualidade da educação, a ideia de que necessita de uma base nacional comum curricular, e isso também trouxe muitas discussões, porque a princípio não se sabia o que seria a base nacional comum curricular. Seria um currículo único para todo o país? E essa falta de clareza trouxe muitas discussões.
E aí, professora Camila, eu te pergunto, qual é a implicação de ter um currículo único para todo o Brasil, como se pensava que seria a BNCC? É fazer com que a educação seja minimizada ao mínimo do mínimo, né? Fazer com que os conteúdos que devem ser trabalhados e que foram historicamente acumulados, que são essenciais para a formação humana e humanização da criança, ela seja cortada pela metade, né? Isso. Então, essa ideia que se tinha e que se combateu, né, por meio de muitas das discussões, de várias reuniões e de vários embates que tiveram no meio educacional, elas foram essenciais para que essa ideia de fato não se concretizasse. Isso, e daí começou a se esclarecer, não é bem por aí, pessoal, a BNCC, na verdade, essa base, vai ser uma diretriz de como produzir os currículos, e aí nós temos, sim, alguns conteúdos mínimos, mas a diversidade e as questões regionais vão ser garantidas por meio da outra parte do currículo que vai ser específica, que a escola vai criar junto com o seu município, seu estado e tudo mais. E na sequência dessas discussões, esclarecidos o que seria de fato a BNCC, houve então a medida provisória que trouxe a elaboração dessa base nacional comum curricular. Porém, ela veio como uma imposição vertical do governo, não foi discutido como ela seria, como que ela surgiria, o que teria, e veio então a MP 746, né, lá no governo Temer, essa imposição do governo, e aí se criou uma nova discussão, porque como nós vimos, para ser algo dentro de um país democrático, essas políticas precisam surgir da população, ser discutidas pela população e voltar para a população. E quando nós temos uma medida provisória, isso é colocado pelo governo, né? Então não há participação da população. E isso causou muitas discussões, inclusive por adolescentes do ensino médio, alunos do ensino médio que vocês devem ter acompanhado na época, por volta de 2016, 2017 também houve algumas movimentações nas escolas, paralisações, greves, para que os próprios alunos dissessem, não queremos essa BNCC que está sendo imposta, estavam sendo retiradas disciplinas desse currículo do ensino médio, não era isso que os alunos queriam. Então veja a consciência da política que esses alunos tiveram para dizer, não queremos isso, não é isso que nós precisamos. E aí foi feito então uma nova discussão, então o governo deu uma recuada, né, foi feita uma nova discussão e aí depois dessa medida provisória, veio então as versões da BNCC que foram discutidas. E aí eu conto com a contribuição da professora Camila, que ela participou de alguns desses processos, correto? Isso mesmo. Depois do governo ter recuado, nós tivemos então as consultas públicas, onde nós pudemos opinar do que nós não gostávamos, do que precisava ser mudado, do que precisava ser retomado. Então, a consulta pública ela funciona no site do Conselho Nacional de Educação. Toda a população pode participar, não é só professores. Então, se vocês tiverem curiosidade, acessem direto, tem consulta pública aberta. Então, nós entramos, lemos a versão, né, preliminar, fizemos alguns apontamentos e participamos. Depois dessa consulta pública, constituiu-se uma bancada para que fizesse análise das contribuições e fizesse, se necessário, a implementação no texto. Nesse processo também, apesar de ser democrático, nós também tivemos muita influência de instituições privadas e de muitas partes do governo que estavam interessadas em, de fato, fazer com que o que estava contido na medida provisória fizesse presente também no texto final da base. E depois dessa etapa, nós viemos para os municípios, para os estados. Então, foi aprovado a Base Nacional Comum Curricular a nível nacional. Depois, nós tivemos as reuniões nos estados, onde foram discutidos dentro de cada estado a versão da base e reformulado o referencial estadual. Então, cada estado tem o seu referencial curricular, então esse referencial foi reformulado. Depois dessa reformulação estadual, nós viemos para os municípios. Os municípios olharam tanto para o referencial estadual quanto para a base e elaboraram o seu currículo municipal. Agora, nós já estamos na fase de elaboração
de finalização, né, dos currículos municipais, o qual eu tive o prazer de fazer parte aqui no município de Maringá. Então eu participei efetivamente da escrita de uma parte do currículo municipal e agora nós estamos na fase de leitura, validação, para que esse currículo de fato comece a ser implementado no ano de 2020. Isso mesmo. E olha só, então, quantos caminhos aí foram percorridos, né, até se chegar à atual Base Nacional Comum Curricular, sim, que foi, de fato, finalizada e implementada em 2018. Então, tivemos a conclusão da base do ensino médio. A da educação infantil e do ensino fundamental já tinha sido efetivada lá em 2017, que foi o ano em que foi estabelecido a Lei 13.415, que dá então suporte legal à criação da BNCC. Bom, e aqui nós temos como ela está aprovada, então é desta forma que ela será trabalhada. E nós vamos ver rapidamente aqui algumas questões da base que vocês podem consultar diretamente nesse documento. Então aqui nós temos o trecho da educação infantil, não temos disciplinas na educação infantil, nós temos campos de experiência, e a professora Camila também atua na educação infantil, sim, então vou pedir para ela explicar o que seriam os campos de experiência. Vou fazer uma breve comparação. Anteriormente, no documento anterior, nós tínhamos os eixos temáticos, que seriam os conteúdos agrupados por temáticas. Depois que nós tivemos a aprovação da base, isso se modificou para campos de experiência. É uma mudança somente de nomenclatura? Não, é uma mudança conceitual. Em vez de trabalhar com temas, agora eu trabalho com a experiência do aluno a partir de uma temática. Então, qual é a sua vivência? Eu vou proporcionar que ele vivencie aquela temática dentro da sala de aula e que, de forma ativa, ele participe da construção dos seus conhecimentos. Isso mesmo. E aí, para vocês terem maior clareza de como que está estruturado, a gente vai ter essa mesma nomenclatura em todas as etapas, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O primeiro par de letras que vai indicar então a etapa, aqui exemplificando a educação infantil, mas poderia ser EF para o ensino fundamental, EM para o ensino médio. O primeiro par de números indica o grupo de faixa etária, ali 2 anos, mas nós temos 8 anos, 15 anos e assim sucessivamente. Depois, o segundo par de letras é o campo de experiência, no caso da educação infantil, mas no ensino fundamental e no médio nós veremos que são áreas de conhecimento, e daí tem a significação ali embaixo, no caso exemplificado TS, é o traço, som, cores e formas, que é o campo que está sendo trabalhado com as crianças nessa faixa etária, além dos outros, que também poderia ser. E o último par de letras, que indica a sequência da temática que vai ser elaborado dentro de, no caso, traços, sons, cores e formas. E a partir disso que o professor vai elaborar o plano de aula dele, porque tem que ter um objetivo, um para quê, um como, um porquê, e é a partir da base que nós vamos saber por que aquele conteúdo foi selecionado ou não. E é muito interessante conhecer a fundo, né, como isso está se constituído na política educacional, para que nós não caiamos naquela velha pergunta, né? Ah, mas da onde que tiraram esse conteúdo? Isso. Não, tirou de uma política. Há uma constituição de uma política educacional e por parte de estudiosos que vem a necessidade do trabalho dessas temáticas e desses campos de experiência com as crianças. Então, é a partir dessa vivência, dessa necessidade, que esse conteúdo será trabalhado com os alunos. E por isso também que precisamos conhecer os documentos, porque depois da base ainda tem o currículo do Estado, o currículo do município, os documentos da escola, o PPP, o plano anual, o plano do professor, que aí vai ser efetivado na prática, isso, contando com a participação do aluno. Isso. Então, só para vocês verem que o ensino fundamental, ele vai ser, então, no lugar de campos de experiências, área do conhecimento, porque aí nós estamos falando das antigas chamadas disciplinas, mas que agora vão ser agrupadas por áreas. Então, a área da linguagens, que engloba a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, no caso dos anos finais, dos anos iniciais, não é obrigatória a oferta, ok? Depois nós temos a área de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, que engloba geografia e história, e o ensino religioso, que é opcional à frequência. E nos anos finais, da mesma forma, dentro do ensino fundamental, ok? Com o adendo de que a língua inglesa ou a língua estrangeira deve ser ofertada. Na verdade, tem que ser a língua inglesa e as outras línguas são opcionais para a escola ofertar. E por fim,
a BNCC aqui voltada ao ensino médio, também separado por áreas do conhecimento, com o acréscimo de que as tecnologias são acompanhadas. Então, nós temos as mesmas áreas do conhecimento, com a diferença de que algumas disciplinas como sociologia, filosofia, dentre outras, vão ser acrescentadas. E abaixo nós temos os itinerários que ainda estão sendo discutidos nas escolas. Sim. Nós não sabemos ainda como isso vai se efetivar, porque demanda estrutura e outras questões como contratação de novos professores. E o que nós sabemos é que, no mínimo, 2 itinerários devem ser ofertados por escola e que eles serão oferecidos em contraturno. Então, há essa obrigação ainda de que o aluno passar por todos os conteúdos, sim, todas essas áreas do conhecimento, e em contraturno ele vai fazer esses itinerários. Então, por isso que se fala na BNCC de uma educação integral. Não no sentido que nós queríamos que fosse o ensino de forma que o aluno se desenvolvesse de forma global, integral, mas sim no sentido de turno mesmo. Vai ser uma educação integral de vespertino, matutino, noturno. Então, mais de um turno ali o aluno vai frequentar a escola. Bom, essas são as discussões. Não, para finalizar, a professora Camila até já adiantou essa questão. Muda-se apenas as nomenclaturas de eixo para campo de experiência, de disciplinas para áreas de conhecimento? Não. E a outra questão, os alunos sairão do ensino médio com as habilidades e competências exigidas? Se os itinerários não se formatarem de forma democrática e não contemplarem todos os conteúdos que são necessários, isso não vai ocorrer. Então, por isso que é tão importante que, de fato, os alunos continuem passando por todas as antigas disciplinas, agora áreas do conhecimento, porque todas são fundamentais para a formação de um cidadão, desse futuro atuante no mercado de trabalho, para o ensino superior, que ele vai precisar dessas questões, e como ser humano, pessoa emancipada, exatamente, crítica, reflexiva, que é o foco da educação escolar. Mesmo que ele não vá utilizar isso na sua futura profissão, mas ele tem que ter, no mínimo, noção do que se trata. Exatamente, né? Porque tudo isso vai ser algo necessário para a sobrevivência, a vivência desse cidadão. Muito bem. E essa última pergunta é para você. Refletir, levar essa pesquisa aí ao longo da sua vida, da sua graduação. É possível melhorarmos a qualidade da educação escolar apenas com uma base nacional comum curricular? Essa é a função dela, melhorar a qualidade do ensino, mas será que apenas com ela nós conseguimos atingir esse objetivo? Fica a reflexão, nós ficamos por aqui. Agradeço novamente a professora Camila, quer deixar algum recado? Estudem, pesquisem, né? Sejam proativos no sentido de ir até a fonte, a lei, e não ficar somente com as interpretações nossas ou do livro. Então, procurem. Reflitam, se emancipem. Exatamente. Forte abraço, caros alunos, e até a próxima.